Imagine comigo uma criatura selvagem, poderosa, temida nas florestas da Europa medieval. Mas e se eu te dissesse que para a mente daquela época, esse animal não era apenas um perigo para a própria vida ou para a saúde? Ele era a encarnação do próprio mal, um espelho dos piores vícios humanos, capaz de inspirar sermões e tratados inteiros. E mais, o que você diria se descobrisse que para os sábios da Idade Média, esse animal era tão pecador, um pecador tão completo, que até mesmo as suas unhas e a sua barriga eram sinais de vaidade e depravação? Hoje, vamos ver por que o javali selvagem, essa figura imponente da fauna europeia, foi eleito o pecador medieval por excelência. O javali, para o homem medieval, não era apenas um animal, era um ícone moral, um monstro simbólico. E sua história nos revela muito sobre a complexa cosmovisão do homem da Idade Média. A nossa fonte para o nosso vídeo de hoje é um texto peculiar do século XIV, os livros do rei Modus e da rainha Ratio, que era um manual de caça, mas não só. Era uma obra que misturava a arte da perseguição animal com profundas lições de moralidade cristã. Escrito por um historiador anônimo, possivelmente um caçador, o livro não apenas descrevia as melhores técnicas para encurralar um javali, mas se lançava em uma verdadeira invectiva contra o javali mesmo, contra a essência do javali. O autor do manual escrevia não para justificar a sua caça, mas para desabafar seu rancor contra os porcos, porque ele via no javali a personificação do mal em carne, focinho e cerdas. A criatura, para ele, era uma espécie de anticristo quadrúpedo. Mas por que tanta animosidade contra um animal da floresta? Bom, o ódio se baseava em 10 características específicas do javali. E preparem-se, porque essas 10 características são extremamente reveladoras. Primeira característica, ou primeiro pecado: o javali é negro. Para a mentalidade medieval, a cor não era apenas uma nuance visual, era um símbolo carregado de significado. O preto representava a escuridão do pecado, a ausência de luz divina. Pecadores, vivendo imersos na escuridão do mal, eram vistos como figuras sombrias. Animais de pelo escuro, ou aqueles que habitavam a escuridão, que gostavam da noite, seja noturnos ou subterrâneos, eram universalmente vistos com profunda suspeita. Em contraste, os animais associados à santidade e à bondade cristã, em nosso imaginário, são sempre claros. A pomba é branca, o cordeiro da inocência, o unicórnio da pureza. O javali, com sua pelagem escura, já começava sua vida moral com uma desvantagem considerável. O segundo pecado do javali é que ele caminha fuçando, com a cabeça sempre voltada para baixo. Ele demonstra um interesse exclusivo pelas coisas terrenas, materiais. Nunca, jamais eleva o olhar para o céu, para um pensamento piedoso, para um gesto de gratidão ou reverência. No universo medieval, onde a vida terrena era vista como um mero prelúdio para a vida futura, para a salvação ou a condenação eterna, essa característica era uma afronta direta. O javali era o arquétipo, o modelo daquele que vive apenas para o mundo, cego para as coisas do alto, preso às trivialidades e aos prazeres mundanos. Seja um bom cristão, não seja um javali, dizia o moralista.
Essa observação nos força a refletir sobre a proporção de ocupações mundanas versus pensamentos espirituais em nossa própria rotina. Vamos ao terceiro pecado. O javali se arrasta e rola na lama. Para o homem medieval, isso era comparável a alguém que, já imerso na sujeira moral, deliberadamente adiciona mais imundície, mais sujeira, frequentando os círculos errados. É a escolha consciente pela própria depravação. E aqui tem um paradoxo fascinante. Biologicamente, o javali não é um animal sujo. Pelo contrário, seu hábito de chafurdar na lama tem uma função higiênico-sanitária vital. Refresca o corpo, protege contra os raios solares e até mesmo auxilia na cicatrização de feridas. Mas a realidade biológica pouco importava ao olhar moralizante medieval. Um animal escuro que piorava a sua imagem rolando na lama era uma metáfora perfeita do incauto que, insatisfeito com uma situação pessoal já difícil, escolhia, de maneira proposital, se envolver em maus lençóis. Era o símbolo do homem que abraça a própria ruína. Quarto pecado. O javali é irascível, é agressivo. Como as pessoas que se abandonam ao vício da ira, da fúria descontrolada. No contexto medieval, onde a temperança era uma virtude cardeal, a perda de controle sobre as emoções era vista como um grave deslize moral, uma falha em conter os impulsos mais baixos da nossa irascibilidade. E de fato, o javali é um animal que, quando provocado ou encurralado, reage com uma ferocidade realmente notável. Amigos, sejam criaturas pacíficas, não façam como o javali. Seria o aviso do nosso moralista, ressoando a importância da calma e do autocontrole. E o quinto pecado, o javali é orgulhoso e por isso ele morre. Sua estupidez é tal que ele não foge, nem mesmo diante de uma matilha de cães que o persegue. Ele ataca, mesmo ferido ou debilitado. Um combate extenuante e desesperado, onde o javali se recusa a aceitar a dura realidade. Ele está ferido, em minoria, cercado por inimigos maiores e mais fortes. O javali aqui é a alegoria daquele que enfrenta as desgraças da vida da forma mais masoquista, deletéria e penosa possível, impulsionado por um orgulho cego que o leva à ruína. Não há a humildade de aceitar a derrota, apenas a arrogância que o consome. Sexto pecado. Provocado, o javali chega a atacar homens e cavalos, buscando confusão e problema, exatamente como aqueles violentos que se inflamam como um fósforo e partem para as vias de fato por um motivo inútil. Essa era uma realidade social, infelizmente, muito presente na Idade Média. O moralista do nosso livro via no javali o baderneiro, o agressor gratuito, que não hesita em causar dano e desordem, a personificação da violência sem causa, da agressão desenfreada que atormentava a sociedade da época. Sétimo pecado. O javali anda sempre armado, com seus dentes enormes e afiadíssimos, como aqueles belicistas que têm sempre uma faca no bolso, pronta para ser desembainhada. Que tempos brutos, podemos pensar, devia ser a Idade Média. Não era apenas a agressividade espontânea, mas a prontidão para a violência. O javali simbolizava o indivíduo que carrega consigo as ferramentas da destruição, sempre disposto a usá-las. Era a representação da ameaça constante, da ausência de paz. Até agora, imputamos ao javali asperezas de caráter. Mas segurem-se, porque o nosso moralista está prestes a dar um salto de qualidade, acusando o javali por algo que ele não podia controlar, sua própria aparência física. E é aqui que a coisa fica realmente surpreendente. Oitavo pecado.
O javali passeia com suas unhas inutilmente longas, exatamente como os homens vaidosos da época, que dilapidavam seus salários para andar com os famosos sapatos à la poulain, sapatos poloneses que imitavam ridículas e anormais protuberâncias unguiais. Aqui, meus caros, mergulhamos na fascinante história da moda medieval. Os poulain eram sapatos da moda do final da Idade Média, caracterizados por pontas absurdamente longas e curvadas, que podiam chegar a 70 centímetros. O ódio profundo da sociedade medieval por estes calçados, que se originaram na Polônia, daí o nome, se explica pela aversão dos moralistas à ostentação do luxo, principalmente nos homens. Por que usar esses verdadeiros trambolhos, se não para gritar ao mundo sua riqueza e, pior, para seguir a vaidade da moda a todo custo? E o ponto crucial: os poulain eram uma moda prevalentemente masculina. A vaidade, embora mal tolerada nas damas, nas mulheres, era absolutamente inaceitável nos homens. A igreja e os moralistas travavam uma luta ferrenha contra essa moda deplorável, e as unhas anormais do javali, para eles, eram uma imitação grotesca e natural dessa vaidade ridícula. Nono pecado. No período do cio, o javali fabrica enchimentos artificiais para o peito, agindo exatamente como aqueles homens que modificam sua aparência com artifícios e embelezamentos, insinuando que, quando Deus os criou, não os criou bem ou bonitos o suficiente. À primeira vista, essa acusação parece ridícula. Um javali com silicone? Mas ao pesquisar, descobrimos que o moralista não estava totalmente errado em sua observação. Durante o período do acasalamento, os javalis machos realmente desenvolvem um espessamento cutâneo adiposo que cobre o pescoço e os ombros. Porém, o objetivo do javali não é estético, mas sim funcional. Serve como uma espécie de almofada de carne para proteger o javali durante as ferozes lutas entre machos, frequentes no período do cio. O moralista medieval, evidentemente, ignorava este detalhe biológico, limitando-se a considerar o fenômeno como um puro fato estético, de vaidade masculina javalina. Era o javali que se enfeitava para a guerra, mas o moralista via nisso um escândalo à criação divina. Em termos modernos, o javali não só era um viciado em ter unhas de gel gigantescas, mas também fazia maquiagem, um push-up, até mesmo um implante de seios para se exibir. Absurdo, não é? Mas revelador da obsessão medieval pela naturalidade e pela perfeição da criação divina. E como 10º e último pecado, depois de cavar, triturar e devastar por toda parte, o javali escava um fosso na terra e ali escolhe dormir. Ele se torna, assim, uma alegoria inconsciente do homem que, com igual e animalesca negligência, desfruta dos prazeres materiais, sem pensar que também ele, no final, terminará ali, em um fosso lamacento e sujo, devorado pelos vermes. É um lembrete macabro, uma bofetada na face do hedonismo. O javali, em sua simples existência, personifica o memento mori, a lembrança constante da mortalidade e da futilidade dos prazeres mundanos diante da inevitabilidade da morte e do julgamento final. Com essa dose de alegria, a Idade Média nos lembrava da nossa efemeridade. A história do javali pecador nos mostra o quão rica e complexa era a mentalidade medieval. Para eles, o mundo não era apenas uma coleção de fatos, era uma tapeçaria de símbolos e significados, onde cada criatura, cada cor, cada hábito podia ser lido como um sinal divino,
uma lição moral. Eles não viam o javali apenas como um animal selvagem. Viam nele a encarnação de pecados como a escuridão do mal, a ganância terrena, a depravação, a ira, o orgulho suicida, a agressão gratuita, a prontidão para a violência, a vaidade masculina e até mesmo a efemeridade da vida. É importante notar que, apesar de toda essa simbologia negativa, o javali era caçado e sua carne era comida na Europa cristã medieval. As alegorias morais e religiosas do animal, embora muito poderosas, não se traduziam em proibição alimentar, como era o caso de outras culturas ou religiões. A distinção entre puro e impuro no cristianismo ocidental tinha sido superada por novas interpretações teológicas. Mais do que meras proibições ou julgamentos simplistas, essas eram ferramentas didáticas, modos de entender o mundo e de guiar o comportamento humano através de uma lente moral e espiritual. E o javali, com seus silicones e com suas unhas exageradas, nos oferece uma janela única para esse universo simbólico que é a Idade Média.